Não se esqueça de se inscrever no... Antes de começarmos esse vídeo, umas ressalvas. Eu e o Brunão, feliz da vida, gravamos a primeira review de X-Files e eu fui pronto para editar. Me deu fome enquanto eu editava, então eu saí para comprar um pote de miojo. E percebi que eu estava sendo seguido por dois homens de terno e gravata no carro preto. Um deles, surpreendentemente parecido com o Brian Thompson. Eu suei frio, voltei para casa, comi o miojo e me deu a vontade de usar o banheiro. Eis que, enquanto eu estava no banheiro, apareceu um tiozão de terno e gravata, exageradamente parecido com o Jerry Harding, e me avisou que eu não deveria fazer essa gravação, pois eles estavam de olho. Quando eu perguntei quem eram eles, ele me deu uma risada e saiu correndo, surpreendentemente rápido para um velho de 70 anos. Fiquei meio cagado de postar, principalmente pois tinha uma van parada do lado de fora do meu apartamento com o Brian Thompson olhando para minha janela. Curiosamente, quando eu tentei editar de novo no meu Windows 97, eu percebi que a qualidade da gravação tinha caído pela metade. Nossos vídeos, que geralmente são 4K, tinham sido modificados para ficar em 720p. Aparentemente, eles não querem que nós divulgamos as especiais de Arquivo X para vocês. A outra versão dessa história, e mais sem graça também, é que a chuva derrubou a conexão da nossa internet e a qualidade baixou. Pessoalmente, eu acho a versão conspiratória mais legal. Dito isso, segue a vinheta. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Eu sou o agente JC, seu agente Bruno. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio piloto de Arquivo X. E o título é piloto mesmo, cara. Eu fiquei surpreso com isso, não ter um título específico. E antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando que esse vídeo vai ter spoiler. Arquivo X é uma série que já tem mais de 30 anos. Então, se você não assistiu ainda, vai lá, assiste. Se viu, gostou, continua aqui. Se ainda não viu, se quer conhecer mais ou fica aqui ou vai, o critério é seu. O canal é de vocês, ok? Bom, breve introdução. Semana passada a gente lançou um vídeo de introdução em si para Arquivo X, porque a gente queria mostrar para vocês o tamanho do nosso interesse e como a gente conheceu o Arquivo X. Lá eu explico um pouco da história de Arquivo X, como que foi criado, quem foi o criador, quem que são os personagens principais, quais que são as motivações desses personagens principais. Só que eu falei apenas um pouquinho porque eu não queria entrar muito dentro da história de Arquivo X. Lá era mais sobre a nossa experiência pessoal do que sobre a história do seriado em si, ok? Lembrando que todas as opiniões dadas aqui são minha e do Brunão. Brunão, antes da gente começar, qual a sua opinião sobre o episódio? Como sempre, o que você achou? Explana pra gente. Cara, eu tinha memória disso de quando eu era garoto, né? Assistir isso com mais clareza, mais entendimento é outro sabor, né? E assim, me deixou surpreso esse piloto, principalmente pelo desfecho dele. Eu acho que o Chris Carter apostou em um formato muito diferente do que a gente tem para investigação, né? E assim, são temas polêmicos, né? Que mexe com o imaginário, faz a gente querer descobrir. E eu acho que o objetivo dele foi justamente nessa primeira história piloto, deixar uma porta aberta, um convite a você continuar a assistir. Essa foi a minha sensação ao terminar de ver o episódio piloto. Ele é um convite. Será que vai ter uma resolução? O que a gente vai descobrir a partir daqui? E assim, a gente fica com mais dúvidas do que com respostas. E eu acho que isso que é o legal de Arquivo X. É isso aí. E na história desse piloto, a gente começa não com o Mulder, que muitos consideram o personagem principal, mas a gente começa com a Scully, que aqui vale uma errata. No vídeo passado, quando eu apresentei esses personagens, eu disse que a Scully era psicóloga e, perdoai, isso não é certo. Na verdade, a Scully é médica em si. O formado em psicologia é o Mulder. Então aqui vai uma breve correção, ok? Não fiquem bravos com o tio, é muito personagem, é muita história para lembrar, para trazer aqui para vocês. Ok? Lembrando que a gente tem outras playlists no canal que a gente tá revendo o tempo inteiro, então às vezes dá uma confusão. Mas, tirando isso do caminho, essa personagem, que é a Dani Scully, que é formada em medicina e que trabalha junto com o FBI, e que ela é redirecionada de departamento para trabalhar junto com um agente chamado Fox Mulder, que trabalha num projeto do FBI chamado Arquivo X. Tal qual eu disse lá no vídeo passado, Arquivo X é uma seção
que existe dentro do FBI para investigar casos que não possuam uma explicação detalhada nem razão lógica. Então, todos aqueles casos que não existe explicação ou que eles não tenham uma investigação que leve a algum lugar, eles são redirecionados para o porão do Arquivo X. E o objetivo da Scully ter sido redirecionada é para ela desvalidar o trabalho do Mulder. Porque o Mulder, ele está embarcando de cabeça nessas investigações. A justificativa é que ele está perdendo tempo e recurso do FBI. A gente descobre logo no primeiro episódio que ele consegue manter os Arquivos X porque ele tem contatos no Senado americano que mantém esse projeto de pé. A gente sabe que nos Estados Unidos a política ela tem uma forma um tanto quanto diferente e aparentemente o Mulder faz o que no Brasil a gente chamaria de lobby, que é manter interesses alinhados com alguém para ganhar benefícios relacionados a isso. E aparentemente ele tem esses contatos dentro do Senado que não permitem que o Arquivo X seja fechado. A princípio, a desculpa é essa. Mais pra frente da história, não nesse episódio, mas em outros episódios, a gente vai conhecer o Garganta Profunda. Sim, o nome do personagem é esse. E aí fica meio que subentendido que a razão dos Arquivos X não serem fechados é porque o Garganta Profunda, que é um personagem que tem um grande poder dentro de Arquivo X, ele não permite isso. Ele meio que trabalha nas sombras para impedir que o Arquivo X seja fechado, ao mesmo tempo em que existem outros personagens que gostariam muito que o Arquivo X fosse fechado. Mas o trabalho da Scully em si, nesse caso, é para desvalidar qualquer trabalho que o Mulder tenha nos Arquivos X. E logo a primeira missão deles é investigar uma garota que morreu em outro estado e que tem uma marca próxima à cintura, na parte posterior das costas, e que já foi encontrada em vários outros casos. E todos eles sem nenhuma explicação. Okay? Brunão, o que você achou da história? O que você achou da premissa? O que você achou desse começo? Bom, é um mistério assim, que parece um estilo meio Sherlock Holmes, né? Em que a gente já tem um assassinato inexplicável, com marcas estranhas, né? A autópsia não é muito convincente. A gente vai ver que essa questão da autópsia é muito questionada e até suspeita durante o início do episódio, quando eles vão exumar um dos corpos, né? E pelo visto, os assassinatos que tem essas marcas nas costas acontecem há 4 anos, porque o episódio é datado, né? A história ela é bem datada. Sempre tem a data que o episódio se passa, né? A história tá se passando. E aqui é março de 92. E o primeiro caso é de 88, 4 anos antes. Mas assim, eu achei pontos chocantes sobre o início e o desenrolar da história. É justamente a exumação desse corpo. Porque quando o Mulder e a Scully estão lá no cemitério, de repente o trator que tá levantando o caixão, a corda arrebenta, e aí o caixão sai rolando. E aí quando o Mulder vai para ver como é que tá as condições do defunto, não é um negócio comum. Aí eu pensei para mim, fica aqui até a minha pergunta para você. E aí, JC? Era humano, era chimpanzé, era um mutante. Isso ficou muito em aberto, porque a gente vai perceber que a investigação deles foi sabotada, né, durante a história. E tudo que eles levantaram de fotografia, radiografia, material coletado vai ser destruído. Mas aquele corpo com aquela cabeçona todo cinza ficou muito sugestivo e o Mulder todo empolgado com aquilo. Pô, finalmente achei. Achei a prova de que tem um corpo alienígena enterrado no lugar da vítima, né? Foi isso que dá a entender. A Scully não acredita. Ela tenta achar uma explicação plausível para o que está acontecendo, né? Mas é muito estranho que, independente de ser alienígena ou animal ou mutante, por que a vítima não tá ali? E tá aquela coisa, né, no lugar. O que você achou desse elemento? O Chris Carter, ele não escreveu isso para nos dar uma resposta. Não existe uma resposta. Talvez exista lá pra frente. Arquivo X é uma série bem grande, assim, não dá pra lembrar de tudo. Principalmente a gente já assistiu tem um tempo, que a gente tá reassistindo agora. Mas eu não acredito que exista uma resposta plausível. O que existe, o que eu acredito, o que eu quero acreditar, que aquele era a garota de verdade e que os experimentos alienígenas com ela modificaram o corpo dela depois da morte. Até ao ponto dela ficar irreconhecível e não ser reconhecível como um ser humano ou como um corpo de um ser humano. Isso é o que eu quero acreditar. Mas
Talvez exista uma outra explicação que a gente veja mais pra frente, uma outra explicação de que, na verdade, os alienígenas levaram o corpo dela, que, na verdade, tudo aquilo... Que também a mais plausível é que aquilo ali foi uma armação do governo americano. Porque no final do episódio, a gente descobre que o Canceroso, que é um personagem que a gente vai falar daqui a pouco, tinha vários outros chips iguais aos que tinham dentro do nariz dos garotos. Então, dá pra você entender que, na verdade, o governo americano estava recolhendo esses materiais para não deixar ninguém para trás, para não deixar a ponta solta, que o caso foi parar no Arquivo X, mas que, na verdade, o Canceroso, que é um personagem que eu quero muito falar sobre, estava de olho justamente porque sabia que o Mulder ia atrás desse caso, que o Mulder estava investigando, porque a gente enxerga esse personagem no começo, ele tá sempre onde as coisas são meio ruins. Então, assim, eu entendo que o governo americano talvez tenha feito alguma coisa, mas aí não faz muito sentido o governo americano ter levado o corpo, colocado um corpo qualquer no lugar e deixado o chip alienígena no nariz. Então, eu penso, pra mim, que aquilo ali foi uma mutação causada pelos experimentos alienígenas, que aquela era a garota que morreu no começo, mas que depois, que devido ao tempo e ao que foi feito com ela acabou se transformando naquela coisa horrorosa. Uma coisa que eu gosto muito de Arquivo X e que eu acho que me impactou sempre que eu assisti é o clima. Porque se vocês vão ver, Arquivo X tem um clima que é muito bom, que é muito anos 90. Os melhores é sempre um pouco frio, sabe? Meio chuvoso, meio sinistro, meio tarde pra noite. Até tem os outros horários, mas as coisas estão sempre meio tarde pra noite. É meio chuvoso, meio sinistro, assim. Eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal. Uma outra coisa que fez valer muito a pena, principalmente nesse episódio piloto, foi a dublagem brasileira. Os caras mandaram muito bem. As vozes ornam muito bem com cada personagem. É bem bacana. O único personagem aqui que ainda não apareceu nesse começo, que eu acho que dos principais, assim, pelo menos no comecinho, não apareceu, foi o Skinner, que é o chefe do departamento. Mas eu acredito que no próximo já ele vai aparecer. Brunão, sobre essa parte, sobre esse visual, assim, mais pro meio do episódio, qual a sua opinião? Ah, eu fiquei com pena do Mulder quando eles incendiaram o hotel que ele estava. Porque, assim, a Scully, ela começou a digitar um relatório no notebook, e aí eu pensei, pô, o FBI era bem cheio de recursos, porque notebook em 92, mesmo para os Estados Unidos, é muito recurso, né? Então eles são a ponta da tecnologia tava com ela, né? Ela tava redigindo lá no notebook dela o relatório de que ela percebeu que o Mulder ele não é muito objetivo, ele é muito apaixonado, né? Que ele pensa primeiro em teorias mirabolantes para depois ele ir descobrindo. E ela achou isso principalmente no momento do carro, que tem a cena do carro em que eles estão andando na estrada, e aí dá uma coisa assim meio que eletromagnética, assim, que mexe com o rádio, com a bússola, né? E o Mulder do nada para o carro. Aí ele pega uma lata de spray dentro do porta-malas e marca um X. E aí a Scully pergunta: o que tá acontecendo? E ele: não é nada. Aí passa um tempo durante a investigação, eles voltam, tá chovendo, e eles têm um lapso de tempo. Que o Mulder percebe olhando pro relógio dele que eles perderam uns 12 minutos, uns 7 minutos. E aí, quando ele sai, tá chovendo, o carro não funciona e de repente eles estão exatamente aonde ele marcou o X antes. E aí o Mulder ele fica todo feliz, ele finalmente conseguiu, que ele tem uma testemunha agora do que aconteceu, né? E essa questão do lapso de tempo me fez pensar o seguinte: o que aconteceu com os dois? Eu acho que isso daí é uma ponta para o que virá no futuro, né? Que a gente não sabe. E tem um ponto assim, eu fiquei com uma impressão quando a Scully ela descobre que ela tem 2 marcas bem protuberantes mesmo nas costas dela. E aí ela fica assustada, ela começa a achar que ela também vai ser levada, né? Que ela vai ser abduzida, ela começa a perder a lógica dela, fica desesperada. Acaba a energia, ela vai com vela mesmo atrás do Mulder. E aí ele olha para as costas dela e ele dá um sorriso, assim, aquela ironia dele. Ah, isso aí é só picadas. Só que na minha leitura, o que ele fez foi falar isso para ela não pirar. Na minha impressão, ela realmente foi marcada. Ela foi selecionada. Essa é a minha visão. Mas isso daí a gente vai ver conforme a série for andando.
Eu não enxergo que ela foi marcada ali. Eu acho que a questão. Assim, deixa eu dizer o que ia ter spoiler. Eu acho que a questão dela ter sido abduzida só vai ser desenvolvida mais pra frente mesmo. Mas eu entendo a percepção que existe sobre isso. Mas talvez isso aqui seja um prenúncio do que está por vir. É, Outra coisa que é um prenúncio do que está por vir é o chip que fica no nariz. Ele tem certa semelhança com o chip que ela vai levar na nuca mais pra frente, que é o equipamento alienígena que mais pra frente vai impedir ela de desenvolver câncer. Porque quando eles tiram dela, ela começa a ficar doente, que é uma das parcelas mais pesadas psicologicamente do seriado. Uma coisa que eu tenho a dizer sobre o Mulder nesse episódio eu acho que fica mais evidenciado por ser um episódio piloto, mas uma coisa que eu tenho a dizer sobre o Mulder é que ele é bem, eu não sei, ele tem uma coisa muito engraçada que qualquer teoria por ele é válida, sabe? E isso é muito interessante, porque ele fica jogando as teorias e ela fica tentando arrumar solução lógica para as coisas. Mas quanto mais eles vão avançando nessa investigação, mais as coisas não são lógicas. Ele uma fala cena- pra ela isso, né? Que a lógica e as leis da física não se aplicam muito no trabalho dele. Geralmente elas não funcionam direito. E assim, eu penso que a visão dele sobre a lógica e a ciência é muito menos ortodoxa. Ele está disposto a fazer perguntas difíceis, enquanto que a Scully está disposta a acreditar em verdades absolutas. E isso não é muito da ciência. A ciência é mais perguntar e testar. E ele tem a coragem de perguntar, enquanto ela tem a coragem de negar, porque ela já tem a visão dela fechada. Eu acho que esse debate é que é legal dos dois. E isso é muito interessante porque ela vai percebendo aos poucos que não tem uma explicação científica para as coisas que eles estão vendo. É E que ele está loucura. acertando uma atrás da outra. As teorias dele que ele coloca na mesa aqui são ridículas, porque para uma pessoa que está trabalhando num departamento de investigação federal, as coisas que ele coloca na mesa não fazem o menor sentido. Sim, sim. E- Tem e no final da história, quando eles estão investigando o hospital que tem duas das vítimas que estão internadas num sanatório, e aí eles vão até o cemitério e de repente a teoria do Mulder é que o cara que tá lá aleijado no hospital é o cara que levantou os cadáveres do cemitério e levantou as vítimas. E aí é isso que ele começa a dar risada. Ela fala, não é possível, isso é loucura. E eles vão no hospital e o pé do aleijado tá cheio de terra, da terra da floresta que ela pegou, mano. É muita loucura nesse episódio. muita Quando eu vi loucura. aquilo, eu comecei a dar risada, cara. Porque eu falei, mano, o Mulder é xarope, mano. Ele É muita acertou loucura. de novo. Muita loucura. Cara, é um episódio de introdução muito bom. É um episódio de introdução muito bom. Ele estabelece coisas que vão servir pra sempre em Agnibushida. Esse clima de conspiração. Cara, a conspiração é total aqui, sabe? Você enxergar o canceroso, o como ele tá presente em todos os momentos oficiais do Ele tá um departamento passo à do frente, FBI. né? Envolvendo essas investigações do Mulder. Eu não sei se vocês assistindo, vocês pararam para pensar na lógica disso. O como esse cara tem uma influência tão grande. O Canceroso, ele é um personagem que ele vai aparecer pra sempre aqui no X. Não ache que ele vai morrer. Ele vai aparecer pra sempre, cara. Quando você menos esperar, ele volta. E ele tá em todos os momentos de investigação. E, cara, isso é muito incomum para uma investigação americana, porque tem hierarquias. Não é simplesmente você bater na porta, entrar e assistir um depoimento. Não, você precisa ter credencial. Você precisa ser alguém importante. E tem um momento que a Scully tá, acho que é mais pro final, que ela saiu da reunião com os chefes dela, e ela tá passando no corredor, e ela tem esse insight, porque ele passa por ela, e ela fica olhando, e você entende que ela tá pensando, cara, quem é esse homem que tava em todo momento? Ele tava na minha contratação, ele tava no momento de interrogatório do garoto no final, e ele tá agora indo pra sala dos meus chefes. Mas ele não disse uma palavra em voz alta. Agora sim, a minha visão é que ele tá ali para apagar os rastros. Na verdade, a leitura que eu tive é que foi ele que explodiu o hotel, causou o incêndio e acabou com as provas. Mas o desfecho com a Scully falando pro diretor do FBI
que ela tinha uma evidência, deixou eles desconcertados. Porque ele falou, você não tem evidência nenhuma. Ela levanta da cadeira e fala, não, eu tirei um dos objetos que estava dentro da cabeça do corpo e ele estava no meu bolso, ele não foi destruído. É um desses aqui, ó, exatamente como o cara descreveu no depoimento. Ela dá na mão do diretor e o diretor ele já sabia. Na verdade, ele tá sabendo de tudo porque provavelmente o Canceroso já avisou ele que aquilo deve ser silenciado, que é muito complicado, que eles estão mexendo, né? E no final da história, de madrugada, o Mulder liga pra Scully, já dormindo, e fala, nossa investigação, a papelada, foi tudo arquivado. Eles apagaram tudo. Então, eu fiquei com uma dúvida, que é o desfecho do Billy. O que aconteceu com ele, afinal? Porque eles arquivaram a história, embora ele tenha levado cadáveres, ele tenha levado as vítimas que morreram, ele ficou impune? Que não mostra, né? Na verdade, o Billy mais a filha do legista, eles vão voltar lá na 7ª temporada, se eu não me engano. Sério? Eles voltam lá na 7ª temporada, que eles estão casados, que é meio com o revival do primeiro, que a Scully volta até onde o Mulder passou o spray na estrada também, que... Caramba! Eles voltam lá na 7ª temporada. 7ª ou 6ª temporada, eu acho que é 7ª. Mas eles voltam sim. Ele não foi levado, ele foi interrogado pelo FBI, ele fez terapia de regressão, tal qual a gente viu lá na cena do interrogatório, mas, se eu não me engano, ele não foi preso. Ele acabou ficando solto mesmo, ele volta pra cidade e ele vive bem lá, casa com a filha do legista. E é isso. A cena que eu acho que me impacta sempre, desde da primeira vez que eu assisti até agora, é a cena final do episódio, em que a gente vê o Canceroso guardando um monte de pílula alienígena dentro de um cofre na porra do Pentágono, cara. E aí você já entende que ele é muito poderoso politicamente. Que ele é de uma cúpula muito maior do que um presidente. Cara, ele tá em todo lugar. E isso a gente vai aprender conforme a série for passando. Conforme a série for passando, a gente vai entendendo que ele faz parte de um círculo social que é muito superior a um presidente, que manda em muito mais coisa. Cujo presidente é basicamente um pequeno fantoche, que não tem muita influência dentro deles. E a história por trás desse círculo vai ser explorada, vai ter muito desfecho, envolve o Mulder, envolve a família do Mulder, envolve um pouco da família da Scully. É uma coisa assim, é uma mitologia que, como eu disse, eu não sou muito fã, porque eu acho que se perdeu um pouco, mas eu tenho que admitir que é uma mitologia muito boa, que eles construíram bem, que eu não desmereço por isso. Eu só não achei muito legal, mas também é excelente. Pra mim, não se desenvolve muito bem pra mim, mas não é por isso que eu vou achar ruim. Pelo contrário, é show. Assistam que vocês vão gostar. Curiosidades, eu sempre trago curiosidades na review de Star Trek, eu vou trazendo a de Arquivo X. A cena do avião em que tem a turbulência, a gente vê a Scully sentada e atrás dela, o ator que faz o passageiro atrás dela é ninguém menos que o pai do David Duchovny, que é o ator do Mulder. O pai do Mulder tá ali atrás. E assim, eu achei curioso que o Mulder, durante a turbulência, ele tá deitadão, de boa ali, ele nem liga, e ele fala, eu acho que este é o lugar. E isso daí combina com a cena do X em que ele marca o spray, porque provavelmente o avião passou no mesmo lugar que deu o problema do carro, né? Bom, minha impressão para vocês que não conhecem a obra ou que não assistiram é vale a experiência. Vale a experiência. É datado, é anos 90, é uma época diferente do que vocês vivem hoje, sim, mas é tão envolvente quanto se você visse um filme de investigação atual. Mas o sabor é o de que você não tem uma resolução do mistério ainda. Você vai ter isso gradualmente durante os episódios. Não é igual você ver uma história de Sherlock Holmes em que você começa o mistério e acaba ele no final da história. Aqui não. Os mistérios vão se acumulando pra gente aos poucos ir descobrindo a verdade que tá ali fora. É isso aí, galera.
Pessoal, não acho que é interessante dar nota para esse tipo de episódio, nem aqui, porque eles são excelentes. Não tem muitos altos e baixos. Arquivo X tem episódios que são mais espirituais, que eu também não curto muito, mas mesmo esses episódios são excelentes, ok? Então eu não vou deixar nota da minha parte, mas vou dizer para vocês que se vocês ainda não assistiram de novo, assistam, porque vocês vão gostar muito, ok? E esse foi só o primeiro, daqui para frente vai ter muitos outros episódios. O próximo episódio já é pedrada também. Está lá fora. Tem uma cena no próximo episódio que é um take que é sensacional, que eu guardei na memória para sempre. Então é isso. Vão lá e assistam, ok? Brunão, quer se despedir dos nossos amigos? Galera, foi um prazer quem chegou até aqui. Eu peço a gentileza, né? Costume de todo youtuber, mas isso é o que faz o nosso trabalho continuar adiante. Deixa um like, deixa um joinha se você gostou do nosso trabalho. E ainda mais, por gentileza, faça uma reação, dê um boa noite, dê um oi, mostra pra gente que vocês acompanham o trabalho da gente com a opinião de vocês. Seja ela qual for, a gente vai ter muita satisfação em responder cada um de vocês. Muito obrigado. É isso aí, galera. Curta, comenta, compartilha. Semana que vem tem mais, ok? Foi um prazer e até já.